Maldição espiritual familiar, maldição genética. Afinal de contas, o que seria isso? Será que isso existe mesmo? E se existe, como que isso funciona? É possível se remediar? É o que nós vamos saber agora nesse vídeo. Olá, sou o Momento Thaís Rebeck e este é o canal Rende este Morcego. Primeiro eu peço que você se inscreva, deixe seu like, comente também no vídeo, deixando aí a sua opinião, até mesmo dúvidas referentes a esse e outros temas e sugestões para próximos vídeos. Você já deve ter ouvido esse termo maldição familiar, maldição hereditária e maldição espiritual, enfim. Você já deve ter ouvido algum desses termos. E se você não ouviu, também fica nesse vídeo para a gente falar sobre isso. Esse termo, ele vai designar uma questão muito séria que hoje em dia está sendo abordada de forma muito aleatória por algumas plataformas e por algumas pessoas, talvez, não concisas da realidade. Com o advento de redes sociais que envolvem vídeos curtos, né, com utilização de gatilhos básicos e rápidos, sensacionalistas, para poder prender o público, ficou muito mais difícil a gente conseguir entender certos termos, certos conceitos espirituais, e tudo meio que foi banalizando com o tempo. E essa dúvida chegou a esse canal através de uma inscrita que perguntou se isso realmente era verdade, porque muitas pessoas falavam sobre esse assunto, mas estava ficando meio confuso. A ideia não é aqui trazer fundamento e nem explicações muito profundas, porque a ideia é que todo mundo possa ter acesso à informação sem ser fragmentada, sem ser sensacionalista e também conseguir entender, independente do grau de compreensão espiritual que você tenha hoje. Bom, antes de a gente começar a falar sobre esse tema, eu vou tentar explicar para você o que significa essa tal maldição familiar, maldição hereditária, maldição espiritual. É como se você, hoje, carregasse condições que sejam emocionais, que sejam até mesmo espirituais, que são de descendência da sua família. Como, por exemplo, você carregar padrões negativos, né, como carregar até mesmo doenças emocionais, e a coisa ela vai escalando para outros níveis, como, por exemplo, perseguições de um espírito que, por exemplo, perseguia a sua família há 3, 4 gerações atrás e segue perseguindo você. Seria basicamente esse o conceito. Então a coisa começa bem simples, como um padrão emocional. Todo mundo aqui na minha casa tem depressão. Todo mundo aqui da minha casa tem ansiedade. Todo mundo aqui da minha família sofreu ou sofre de alcoolismo ou vícios em geral. Todo mundo aqui da minha família, até onde eu sei, morreu aos 45 anos, né? Uma idade específica, uma condição de saúde específica, né? E é claro que isso vai se mesclar aí com o conhecimento que nós temos hoje chamado genética. Então, antes da gente ir para a parte espiritual, é claro que nós vamos para a parte física, para que você possa também saber discernir uma coisa da outra, não sair igual um doido rodando achando que você está amaldiçoado, e muitas vezes é sim uma condição genética. Com o avanço científico desses estudos da genética, hoje a gente pode entender que muitas coisas que nós temos de doença são possíveis de serem transmitidas através do DNA, ou seja, da junção, né, dos cromossomos da mãe e do pai, certo? Porque essa é a premissa da genética. Então, hoje, a genética nos ensina que, através do estudo do nosso DNA, é possível rastrear muitas questões, como doenças, traços físicos, defeitos e coisas positivas, enfim. A genética ela está aí para mapear o que nós conhecemos como DNA. É claro que existem várias camadas, várias pesquisas e coisas que não vêm ao caso, até porque nem eu conheço essa área da biologia. Até porque a gente não está aqui como cientista, a gente está aqui como espiritualista. E dentro da espiritualidade, a gente vai precisar falar um pouquinho sobre a genética para que não fique sempre tudo voltado para a espiritualidade. Que vocês ou são muito religiosos,
extremistas, ou vocês são muito ateus, ou agnósticos, ou somente cientificistas e esquecem a espiritualidade. Tudo tem que ter um meio termo para que haja uma coerência. Então a ideia desse vídeo não é ensinar sobre RNA, DNA, ribossomo, cromossomo. Eu nem sei explicar sobre isso, gente. Mas eu fiz algumas pesquisas e eu vou trazer para vocês a parte científica da explicação de algumas condições. Então o estudo da genética deixou muito claro que até mesmo doenças mais graves, como o câncer, né, doenças relacionadas realmente à degeneração celular, podem ter essa relação intrínseca com a família. Tanto que quando você vai no médico e relata alguma condição, como, eu estou com a pressão alterada, fui aferir minha pressão estava 17/8. A primeira coisa que eles vão perguntar é, tem histórico na família? A sua glicose deu acima do normal. Eles vão perguntar, você tem histórico de diabético na família? Porque tudo isso, o próprio médico já compreendendo isso, mesmo não fazendo um mapeamento genético profundo, através disso, os médicos não precisam fazer um mapeamento do seu DNA para já entender que você tem uma propensão genética a desenvolver, por exemplo, diabetes, hipertensão ou hipotensão, até mesmo outras doenças, como labirintite, o próprio câncer. Tudo isso pode sim ter uma origem genética. Por isso que todas as vezes que você vai no médico e relata algum sintoma, eles sempre perguntam, tem histórico na família? Ou seja, já existe uma questão eliminatória para poder dizer, olha, você tem propensão a ter X doença, porque você já possui uma carga genética que carrega essa doença já há 2, 3 gerações ou mais. Então tudo isso é detectável através dessa prevenção, que é conhecer a genética familiar. Agora, outros estudos um pouquinho mais profundos e talvez mais recentes têm determinado, por exemplo, que uma mãe que é exposta a estresse extremo, como trabalho extremo, né, e até mesmo abuso, né, de relacionamentos abusivos, tóxicos, relacionamentos ruins familiares, relacionamentos negativos no trabalho, cansaço extremo, muito estresse, isso pode, sim, também gerar algumas situações para o feto, para a criança que essa mãe está carregando. Durante o estresse, o corpo da mãe produz um altíssimo nível do cortisol, que é aquele veneno que nós passamos também para os nossos filhos. Então, quando uma mãe passa por um estresse extremo, isso incluindo realmente as suas condições de apoio familiares e de relações, transmite através da placenta essa carga de cortisol, talvez num nível menor, né? Não tem como se ter certeza a quantidade que isso é passado, mas vai depender muito do nível do estresse que a mãezinha está vivendo. Esse cortisol todo, ele tem um alvo, que é um gene receptor chamado glicocortisol. É como se aquela criança nascesse já sobrecarregada daquele cortisol, de alguma forma, e tivesse os seus receptores, né, de emoções um pouquinho alteradas. Inclusive, essa resposta ao cortisol que a criança recebe desde o útero pode desenvolver no futuro ansiedade, depressão, TDAH e outros transtornos mentais. O que a sua mãe passa, né, no decorrer da sua gestação, também influencia de como que você vai responder ao mundo no futuro. E claro que a gente agora já entendeu que tem coisas que não são espirituais. Às vezes é somente a transmissão de genes ou até mesmo a transmissão desse cortisol ou de condições mais complexas, como pessoas que viveram em situações de estresse extremo, como refugiados de guerra e outras condições que também foi comprovado que se influencia diretamente no nosso DNA e na nossa formação genética. Então nós temos uma gama de misturas raciais e de histórias que são confrontadas com o tempo. Então nós vamos ter, na Europa, grandes guerras que marcaram eras. Nós vamos ter a escravidão, que é algo extremamente traumático e que causa um estresse muito grande. Então fica difícil de imaginar quanto que os nossos antepassados não passaram, não sofreram antes de chegar até aqui. O quanto que talvez o sangue e o DNA desses nossos ancestrais foram marcados pelo estresse extremo de uma guerra,
de um transporte negreiro, e entre outras condições que não são nada ortodoxas. Mas é claro, e quando essas condições passam a ser um pouquinho diferentes, e quando elas passam a ter essa nuance mais obsessiva, quando você consegue identificar que todas essas condições, elas não são somente genéticas, elas são espirituais. E aí, como que isso reflete em nossa vida? Então existe uma questão que nós precisamos entender, que quando a gente fala de ancestralidade, culto à ancestralidade, hoje em dia as pessoas elas estão difundindo isso de uma forma bem aleatória, né? Colocando Exu Pombagira como sua avó, como sua mãe que morreu, e não é sobre isso. O termo ancestral vem de ancestro, tudo aquilo que veio antes de nós. Nós não estamos cultuando literalmente nossa vovó, nossa mamãe. Nós estamos cultuando ancestrais que sim, podem ou não ser sanguíneos. Tá? Na maioria das vezes, eles até podem sim se apresentar na linhagem como sanguíneos, mas eles não são extremamente próximos de nós. E existe um motivo para isso. Um ancestral recém-desencarnado, ou até mesmo, como muitos colocam, mas a minha avó morreu quando eu tinha 5 anos. Mas ele te conheceu. É um ancestral que possui uma ligação emocional com você. E quando a gente vai para esse culto de Exu e Pombagira, que nós temos como molde, né, raízes de cultura banto, mas a quimbanda ela é brasileira. Sim, mas os moldes reais do culto, eles vêm de origem, sim, de cultura ancestral. Mas é claro que esse termo ainda gera muitas discussões e as pessoas querem sempre validar que o seu termo é o verdadeiro. A escravidão não deixou tantos rastros quanto vocês imaginam. O que nós temos são registros de feitores contabilizando negros como se fosse coisas. Nós não temos registro nem sequer dos nomes reais da maioria desses negros. Então fica difícil quando você fala com muita propriedade afirmando que não é isso ou que é exatamente isso. Porque ou você está invalidando toda a cultura, ou você está negando a raiz, ou você simplesmente não tem essa raiz e gostaria de passar a sua visão, que também está tudo bem. Só que nós não podemos tratar tudo como única e exclusiva verdade. Então, dentro daquilo que eu professo, né, dentro daquilo que eu sigo, que é uma linhagem ligada ao culto ancestral, onde nós não temos, né, essa barreira de quimbanda ligada com o demônio ou algo do tipo, eu posso te dizer que sim, é muito possível que você tenha condições ancestrais que podem ser negativas. Então nós vamos começar pensando que nem toda família é boa. Nem toda família tem pontos positivos. Nós temos rivalidades familiares, brigas, condições tóxicas. Então a gente não sabe como que isso era retratado antigamente. Mas a gente tem uma ideia de só de vermos registros de como que eram as condições familiares antigamente, dá para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Então nós temos rivalidade entre irmãos, rivalidade entre até mesmo mães e pais e filhos, rivalidades de primos, parentes distantes, parentes próximos, e tudo isso você acha que não gera uma condição negativa? Pois bem, através da espiritualidade ancestral, nós podemos entender que isso pode sim gerar condições muito negativas na vida dos que vêm depois. E muitas vezes isso pula gerações, demora um tempo, porque talvez esses espíritos dessas pessoas que se sentiram injustiçadas, que foram traídas, eles têm diversas condições, como pactos mal resolvidos, promessas não cumpridas, juramentos, briga por causa de herança, né? Pessoas que tinham condições vingativas por pequenos problemas, pessoas que resolviam tudo na ponta da espada ou da arma. Então a gente está falando de coisas que vêm, às vezes, de gerações que nós nem temos conhecimento. E você pode dizer, tá, mas hoje a minha família também é meio complicada.
A tendência é que essas pessoas que são complicadas se tornem um problema no futuro para seus filhos, netos e bisnetos. Isso é muito normal, porque se criam vínculos familiares e que são vínculos sanguíneos. E o vínculo sanguíneo é como se fosse um pacto que você tem. O seu primeiro pacto é quando você nasce, porque a sua mãe sangra e você praticamente é banhado ali no sangue de sua mãe. Então é o seu primeiro pacto de sangue na sua vida é com sua mãe. Então existem ligações muito complicadas que podem e serão tecidas durante a sua vida. E isso não significa que todas as suas ligações sejam negativas. Você vai ter laços de amor, laços de amizade, laços profundos, fraternais e maternais, paternos. Isso é muito possível também. Coisas que vão sim se perdurar muitas vezes por outras vidas. Mas infelizmente, muitas coisas negativas acontecem dentro do seio familiar. E você acaba nem sabendo disso e no futuro quem sofre são os seus descendentes. Outra coisa muito pesada e que as pessoas esquecem, né, quando o assunto é esse tema maldição, que eu não gosto desse tema, mas enfim, vamos falar no termo que vocês estão acostumados. Outra coisa muito pesada na vida familiar, que aconteceu muito já comigo, né, em oráculo, é a pessoa falar assim, porque acontece muito X coisa, eu não consigo dormir à noite, porque eu tenho pesadelos assim, assim, assado. E o oráculo aponta que existe uma questão ancestral que não foi cuidada. Isso é muito normal, tá? Com o advento bendito, né, do nosso querido e amado cristianismo e outras religiões monoteístas, alguns cultos foram deixados de lado, quebrando e rompendo acordos, disseminando problemas com cultos de outros seres, divindades e entidades, quebras de acordos espirituais e pactos que acaba se voltando para gerações futuras. Se você não acredita nisso, então esse canal não é para você, porque isso é muito possível, porque existem acordos que são acordos para a família, acordos de ancestrais. E aí você diz assim, mas a minha família é toda cristã. Toda cristã? Hoje. Mas e no passado? Essa era a minha discussão com alguns consulentes meus. Ela é cristã hoje, mas e no passado? O cristianismo é agora. Como é que você tem certeza que você não tinha ninguém que cultuava morto? Quem garante? Você acha mesmo que se todo mundo é cristão, como dizem na sua família, se alguém fazia alguma macumbinha, ia te contar, criança? É meio óbvio que não. São segredos familiares, são coisas que muitas vezes não são contadas. Só que isso acontece com frequência. Existia aquela avó, bisavó macumbeira, que todo mundo quis esquecer, que ninguém queria falar que ela cultuava as coisas dela. E simplesmente esqueceram. E quando a tiazinha morreu, a velhinha morreu, pegaram as coisinhas dela e tacaram no lixo. Tá repreendido. Você acha mesmo que Jesus quebra acordos espirituais? Para com isso. Isso, além de ser preconceituoso, porque, lógico, sempre vem carregado de uma supremacia religiosa, né? Que a minha religião é mais poderosa que a sua, né? Que a sua religião é inferior ao meu Cristo. São só crenças. Não quebra. Eu posso te garantir que não. Isso não resolve. Mas você pode acreditar no que você quiser, mas esse canal não é um canal cristão, então você não vai receber uma informação cristã. Então, com o advento das religiões monoteístas, principalmente o cristianismo forçado, né, que nós tivemos em diversas culturas, muitas pessoas abandonaram os seus cultos. E isso vai desde, obviamente, dos negros e dos indígenas, até mesmo dos europeus. Porque sim, antes dos europeus serem cristãos, eles nunca sequer conheceram Jesus. Eles possuíam outras crenças, que hoje é conhecido como paganismo, generalizando toda e qualquer prática de bruxaria da região ali que nós conhecemos hoje como Europa. Então existem muitas camadas dentro dessa questão de pactos, acordos, cultos espirituais que são abandonados. Isso é muito sério. E que acabam um dia ou outro reverberando. Mas vai dizer, então quer dizer que meus antepassados fizeram um pacto lá, não sei aonde, e a culpa é minha? Sim e não.
Você acabou de responder. É seu antepassado. Possui o seu sangue. Ancestro veio antes de você. Esses pactos são pactos de sangue. E não significa somente que você cortou a palma da mão. Estamos falando de um pacto familiar, onde todos naquela época concordavam. Onde a família se reunia em torno da fogueira para fazer rituais. Mamãe, papai, filhinho, titia, vovó faziam macumbinhas ali. Então era um pacto de sangue, ou seja, toda a família cultuava a mesma divindade, o mesmo espírito. E você herdou isso. Eu sinto lhe informar. Ou você faz alguma coisa para cuidar, ou simplesmente segue a sua vida, levando isso numa brincadeira, ou então negligenciando isso. Ah, mas então quer dizer que eu tenho que abandonar o cristianismo para poder me cuidar? Não queria estar dizendo, mas dentro do cristianismo não oferece esse tipo de coisa. Você vai ter o cristianismo sempre como algo para exorcizar ou para submeter algum tipo de espírito que nem sequer está se manifestando ali. Na maioria das vezes o que você vê em igreja é encenação. Não existe. Esses espíritos não incorporam dessa forma, tá, gente? Então você que é crente, tá nesse vídeo, Exu Caveira não é desse jeito, tá? Tá errado. Vocês estão acreditando numa coisa que não existe. Deixa a gente em paz, beleza? E deixa que maldição é com a gente mesmo. Vocês fiquem aí, né, fazendo outras práticas, né, orando pelos seus familiares, fazendo o que vocês quiserem aí. Mas deixa a parte da maldição com a gente. Então, quando a gente fala dessas questões de maldição, quais são os sintomas que pode ter? Ah, aí é variado. A gente pode, sim, ter uma sucessão de pessoas depressivas, que sim, tem a ver também com esse lance do cortisol, mas pode ser que essas pessoas também estejam sendo obsediadas por algum tipo de tio, titia, que era lá do passado. Tanto aquele tio bisavô, tio tataravô, sabe? Aquele primo maluco que se desviveu e que ainda está ligado à família. Sim, o desviver é algo que fica muitas vezes grudado nessa energia familiar. Quantidade exorbitante de abortos. E não estou aqui entrando nesse mérito e nem irei. Estou falando de outras questões. Pessoas que fazem coisas aleatoriamente, né? Pessoas que são inconsequentes. Então, esse debate não será incluso nesse vídeo e nem em nenhum outro desse canal. Então, a gente está falando de condições espirituais, não em decisões físicas. Não estamos aqui discutindo somente a questão científica. Ah, porque o cortisona, porque o gene, porque não sei o quê, porque as condições. Sim, elas são reais. Mas as maldições familiares também são nesse sentido que eu estou dizendo agora. Desde espíritos de pessoas que desencarnaram de formas meio estranhas, como desviver, assassinatos entre famílias, né, e coisas do tipo como traições, e aí a coisa vai se descendo em níveis piores. Certo? Mães que matam filhos, filhos que matam mães, né? Visto aí o que a gente tem hoje em dia, né? Em séries de TV até. Mas a gente vai ter aí condições que vão gerando essas maldições. E, claro, a gente vai subir para o patamar de cultos antigos que foram sumariamente esquecidos ou foram encerrados de forma abrupta por conta do monoteísmo cristão e outras vertentes. Essa negação, ela pode ser complicada. Muitos problemas de saúde recorrentes dentro da mesma família pode sim ser genético, mas também pode ser ancestral. Pode ter influência negativa de algum ou alguns espíritos familiares que não se desprenderam do sangue. E também pode-se ter rastros de entidades, de espíritos que eram cultuados no passado e que foram desrespeitados, pactos rompidos, promessas não feitas. Então isso tudo pode acarretar problemas em gerações até 5, 6, 7, 8 gerações à frente. Por isso que é muito importante nós que temos esse culto ancestral. Nós que temos esse culto ancestral estamos aqui justamente para atender você que sofre dessas condições. Não adianta você procurar uma pessoa que pega 2 velas e amarra um barbante e fala que está queimando karma. Isso não vai funcionar. O que funciona é tratamento espiritual
direcionado para a sua condição. Aí vai muito, né? Tem muitas opções que, enfim, não tem como a gente falar sobre tudo, né? A gente não vai ter esse termo. Eu, por exemplo, não gosto desse termo maldição geracional, né? Como a gente, isso é muito, muito moderno, muito até mesmo usado em igrejas, tá? O que nós vamos ter realmente são infortúnios, né? São questões que vão seguindo repetidamente naquela família ou clã, né? Que era conhecido antigamente. Então, a gente vai ter diversas condições que podem ser feitas. Então, a gente começa desde limpezas básicas, né? Limpezas básicas de corpo, limpeza de casa, limpezas depois que vão envolver todos os familiares, né? Rituais que vão envolver todos os familiares. Aí a gente tem várias opções crescentes. Oferendas a essas divindades ou seres que foram desrespeitados. Oferendas também a esses ancestrais que foram esquecidos ou estão muito com raiva. Ou, no caso mais extremo, isolamento desses ancestrais através de um ritual específico que isolaria, né, essa energia da família. Não retira tudo que está já arraigado, mas impede que esse ou esses ancestrais continuem a sua jornada de vingança maligna. Então existem muitas coisas que podem ser feitas, desde coisas simples como limpezas, até coisas mais complexas como oferendas, rituais e essa questão do afastamento de possíveis ancestrais negativos ou malditos. Isso tudo é feito por quem tem conhecimento ao culto ancestral. Ou seja, você deve sempre levar em conta que mesmo que a tua condição ela tenha uma carga genética, ela pode também ter uma carga espiritual e que pode estar afetando a outras pessoas. E claro, nem todo mundo, talvez da sua família, vai acreditar no que você está ouvindo aqui hoje e vai levar isso em conta. Mas se você está passando por alguma condição que você considera muito bizarra e muito diferente do normal e quer quebrar esse ciclo, eu acho legal você buscar esse auxílio, até mesmo para que possa ser verificado agora em oráculo o que está acontecendo, se realmente é uma questão familiar, se realmente é uma coisa para ser alinhada de alguma coisa antiga. E muitas das vezes tem situações que é necessário até mesmo passar por iniciação. Então, isso é muito comum de acontecer. Pessoas que vêm, às vezes, se consultar comigo e que necessitam dessa questão da tratativa da iniciação para finalizar certos ciclos. Isso é muito normal. A iniciação não é uma coisa linda para você só ter Exu e Pombagira. A iniciação real, correta, dentro de um culto ancestral, ela serve para findar ciclos de maldição. E é claro, esse não é o único caminho. Esse é o último caminho a ser seguido. Na maioria das vezes, é super possível tratar essas condições com rituais sérios, de forma a levar essa ancestralidade adiante de uma forma positiva e que elimine realmente essas condições de futuros descendentes seus e de quem participar do ritual. Então, nós temos 3 pilares básicos. A consulta diagnóstica oracular, né, que vai ser o jogo de búzios, no caso nosso, né, que vai diagnosticar essas condições, se elas são realmente verdadeiras ou não. A preparação realmente para o que vai precisar ser feito. Se é uma maldição, se é um espírito perseguidor, se é alguma questão relacionada a algum espírito antigo, tudo isso tem que ser visto. E apenas um oráculo é capaz de detectar isso. E aí, a partir do momento que se detecta o que está acontecendo, aí sim, através de rituais pertinentes à condição, vai ser feito. Que vai desde limpezas e coisas simples, como fazer uma retratação com esses ancestrais, até coisas mais profundas, como esses rituais de afastamento, né? E até mesmo, no último dos casos, a iniciação, para poder avaliar essa condição. Então, existem vários graus e níveis que, na verdade, você pode recorrer quando você sofre de algum tipo de maldição ou então desconfia que exista algum tipo de maldição. E maldição familiar, muitas vezes, não é somente questões de saúde emocional ou saúde física.
pode também refletir em perdas e ganhos de dinheiro muito rápido, né? Pessoas que sobem na vida e caem muito facilmente. Isso tudo também pode estar relacionado com a energia de maldições ancestrais. Pode ser que lá atrás a sua família tenha feito algum tipo de acordo financeiro que foi, obviamente, rompido pelo cristianismo e você hoje está voltando nesse ciclo. Muito cuidado. Não acredite em tudo que você vê por aí. Na dúvida, busque fazer uma consulta oracular, para que a partir disso a gente possa determinar e mapear qual é o melhor caminho a se seguir no seu caso. E é claro que fazendo tudo isso, você renovou esses acordos e até mesmo eliminou essas energias, né, na pior das hipóteses. E qual é o próximo passo? É manter-se resguardado. Se foi feito um novo acordo ou um novo pacto, no caso de ser isso, você deve cumprir com maestria. No caso de iniciações, é dedicação extrema a essa nova vida. E em caso de rituais que foram feitos para desagregar essas energias, você deve continuar sempre mantendo contato com o sacerdote para que a gente possa, sim, estar sempre olhando a sua condição e fazendo limpezas constantes, rituais de firmeza e qualquer coisa que seja pertinente para auxiliar o seu caminho. De qualquer forma, a partir do momento que você busca uma ajuda, a responsabilidade toda é sua a partir de agora. Então, tudo que for passado para você através do oráculo deve ser seguido, mesmo que uma coisa simples até um alto patamar de resolução. O ideal é que você busque sempre auxílio de forma séria e correta. Se você desconfia que existe algo de errado, independente da sua família acreditar ou não, faça a sua parte, porque pelo menos você está cumprindo a sua parte no ciclo da ancestralidade. Remover maldições não é simplesmente tirar e jogar no lixo. É quebrar padrões, melhorar pensamentos, renovar votos e cumprir com a espiritualidade. E você, já tinha ouvido falar sobre isso? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse tema. A gente se vê por aí. Axé e até lá!